Olá, que tal? Pessoal, seguimos então nos conteúdos sobre países que falam espanhol. Por que eu vou voltar nesse assunto, tá? Na última aula eu mandei um material para vocês em que falava quais eram os países que tinham o espanhol como língua oficial. E aí eu fiquei de dizer para vocês o que é língua oficial e eu também quero que vocês saibam onde é que cada um desses países se localiza, porque eu acho essas noções de geografia importantes, tá? Então não se apavorem com o fundo da aula ser um mapinha, porque o objetivo é esse, a gente ter essas noções de geografia. Eu não fiquei louca não, tá? É professora de espanhol, mas né, a gente vai encaixando os conhecimentos que são necessários. Segunda observação. Eu tenho uma vizinha que grita, tá? Então, hoje ela tá inspirada. Se por acaso vocês escutarem os gritos ao fundo, não se apavorem, é a vizinha, tá? E como eu não tenho muitos recursos para fazer edição de vídeo, não vou cortar os gritos da vizinha, até nem sei como é que faz isso, tá? Então a gente vai torcer para ela não gritar no meio da aula. Pessoal, então vamos retomar quais são os países em que o espanhol é língua oficial e a gente vai dividir eles de acordo com os continentes onde eles se localizam, tá? Pra gente parar de falar bobagem e conseguir localizar os países de forma adequada, tá? Então, primeira coisa, eu tinha ficado de dizer para vocês o que é essa tal dessa língua oficial. Língua oficial, como vocês têm aí no balãozinho, é uma língua que ela vai ser definida por lei. A lei vai estabelecer, neste país a nossa língua é X. E aí, por meio dessa língua, é que as pessoas vão se comunicar de forma oficial, ou seja, todas as pessoas do país, em tese, têm que conhecer aquela língua e, por exemplo, as aulas naquele país vão ser dadas por meio dessa língua. Se eu quiser mandar um documento, ir num cartório, fazer algum registro, alguma certidão, tem que ser na língua que foi definida por lei, tá? Então, aqui no Brasil, a gente tem como língua oficial o português. O nosso português, ele é diferente do português de Portugal, então é um português brasileiro, tá? E aí, essa legalização, ela aparece na nossa Constituição Federal, tá? Que é de 1988. Aí, a gente tem, alguns anos depois também, as questões relativas, né, à língua brasileira de sinais. Então, lá em 2002, 2005, foi feito e revisado, né, alguns processos legais para que a Libras também fosse reconhecida como língua oficial brasileira, tá? Então, a Libras, ela é reconhecida como língua oficial da oralidade, tá? Então, da fala. E aí, como a fala deles é feita por meio de gestos, isso se torna língua oficial. Tanto é que, por exemplo, quando vocês vão ver pronunciamentos do presidente ou vão participar de alguma conferência, alguma coisa que tenha a ver com as esferas do poder, seja municipal, estadual ou federal, sempre aparece uma caixinha embaixo com uma pessoa que faz a tradução do português falado para as libras, porque é uma exigência, porque é uma língua oficial. Logicamente que, para documentos escritos, a língua oficial é o português que a gente conhece, tá? Não é Libras, certo, povo? Então, Libras é língua, não é linguagem. Seguindo. Pessoal, então, como vocês já tinham visto na aula passada, a gente tem 21 países em que o espanhol é língua oficial, ou seja, todas as pessoas devem conhecer essa língua nesses países, e se eu precisar me comunicar de forma mais oficial, né, escrever um documento, falar com algum advogado, alguma coisa nesse sentido, tem que ser em espanhol. Alguns desses países também têm outras línguas oficiais, tá? Por exemplo, a Espanha tem 4 línguas oficiais, que nesse momento a vida não interessa para vocês, mais para frente a gente pode dar uma conversada sobre esse assunto. O Paraguai também tem mais de uma língua oficial, então tem o Guarani, né, que é a língua oficial do Paraguai, e entre outras coisas. Dizer que um país tem uma língua oficial ou 2 línguas oficiais não significa que só essas línguas sejam usadas nesse país. Uma língua oficial é uma língua que é autorizada a ser usada em qualquer ambiente, mas existem outros idiomas que são falados. Então, por exemplo, aqui no Brasil, tá? Se a gente vai ver o Rio Grande do Sul especificamente,
A gente tem em algumas cidades do interior os tais de dialetos. A gente tem o dialeto italiano e a gente tem o dialeto alemão, que são algumas pessoas que têm alguns parentes ancestrais, né, que vieram desses países e passaram para essas pessoas a língua que eles trouxeram desses países. Então, é um idioma que é usado nessas cidades, mas essas pessoas elas não podem sair por aí se comunicando com todo mundo nessa língua, porque é só eles que entendem essa língua. Eu não entendo. Então, se, por exemplo, eu estou numa sala de aula com um professor que sabe o italiano ou que sabe o dialeto alemão, ele não pode me dar aula nessa língua, porque eu não sei, eu não sou falante dessa língua. Não é uma língua oficial para ser usada, ela é uma língua para ser usada em contextos específicos com pessoas que sabem essa língua, tá? Então existem essas diferenças. Dizer que o país tem uma língua, 2 línguas, 3 línguas oficiais, não significa que só essas 2 ou 3 ou uma língua seja utilizada naquele país, certo? Até porque aqui no Brasil a gente também tem várias línguas de origem indígena, né? Essas línguas elas não são oficiais, porque não é um meio de comunicação em que todas as pessoas se entendam, mas para as comunidades indígenas, ela é a língua daquelas comunidades, tá? Então, são línguas que existem, mas elas não valem, elas não são autorizadas a ser usadas em todo o Brasil de forma oficial, tá? As pessoas podem usar para comunicação normal, mas, por exemplo, redigir um documento não pode ser feito nessa língua, certo? Tá, então, espanhol são 21 países que falam espanhol como língua oficial, tá? Existem mais países que falam espanhol, mas aí não é língua oficial. Os Estados Unidos é um exemplo. Tem muitos mexicanos, né, por causa ali da fronteira, que vão para esse país. Então, na parte sul dos Estados Unidos existe muita gente que fala espanhol. E também porque, né, os Estados Unidos foi roubando as terras do México conforme o tempo foi passando. Então, muita gente que falava espanhol acabou ficando do lado dos Estados Unidos, tá? Então, também tem essa função. Apesar de tudo isso, apesar de ter muita gente que fala espanhol nos Estados Unidos, não é língua oficial. Então, essas pessoas, quando elas vão se pronunciar em alguma coisa, fazer alguma, né, comunicação oficial, elas precisam se comunicar em inglês, tá? Em espanhol. O espanhol não vale, digamos assim. Vale só para comunicação do dia a dia. Voltando então, esses 21 países em que o espanhol é língua oficial, eles estão distribuídos em 3 continentes, tá? E é essa noção de continentes que eu quero que vocês se liguem. Que continentes são esses? O continente americano, que daí é dividido em 3 partes, né? América do Norte, América Central e América do Sul. Eu tenho o continente africano, por incrível que pareça, existe um país na África em que o espanhol é língua oficial. E também eu tenho um país na Europa, né, em que o espanhol é língua oficial. Na América se concentra a maior parte desses países. Então, dos 21, 19 estão na América. E aí a maior parte está na América do Sul e na América Central, tá? Então, agora a gente vai ver essas divisões. Outro detalhe com relação a ruídos, tá? Tem alguém mexendo com uma serra, com uma furadeira. Eu não sei, tá? Se vocês estiverem escutando, vocês finjam que não estão escutando. Escutem só eu falando. Aí agora a gente vai começar a dividir as coisas. Eu vou me puxar pro lado de cá, só para vocês conseguirem enxergar, tá? Então aqui eu tenho os 3 continentes, digamos assim, né? A gente tem o americano, que é esse mais colorido, né? Do lado esquerdo. Do meu lado esquerdo, eu espero que o de vocês também seja o esquerdo, acho que é, né, porque não rebate o vídeo na hora de gravar. Tá, do lado esquerdo eu tenho o continente americano, todo colorido, e aí do lado direito eu tenho, lá em cima em vermelho, o continente europeu, e embaixo do vermelho eu tenho o continente africano, tá? Eu vou separar os continentes pra gente conseguir enxergar melhor, porque assim fica muito pequenininho, mas eu queria que vocês tivessem essa noção, tá? De geral. Deixa eu me passar pro lado de cá de novo. Então, na América do Sul, tá? Vamos pro continente americano, vamos falar da América do Sul. Na América do Sul eu tenho 9 países que falam espanhol. Eu coloquei numa coluna como é que é o nome desse país em espanhol, escrito em espanhol, e do lado como é que é esse nome escrito em português, tá? Vocês podem. Se vocês ainda não fizeram isso, né? Era para ter feito isso na aula passada. Se vocês ainda não anotaram,
vocês anotem as duas formas, tá? Logicamente que quando o português e o espanhol é escrito do mesmo jeito, não tem necessidade de copiar duas vezes, né, meu povo? Vamos, né, poupar a vida. Então, seguindo, desses 9 países, tá? Eu tenho 7 que fazem fronteira com o Brasil e só 2 que não fazem fronteira com o Brasil. Os que não fazem fronteira com o Brasil são o Chile e o Equador. Todos os demais fazem fronteira com o Brasil, tá? Em algum dos estados brasileiros. Então, a gente tem Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, o Paraguai, Peru, Uruguai e a Venezuela. Agora que eu vi que saiu o Bolívia lá do outro lado, o I saiu com letra maiúscula, não sei porquê. Deve ter sido, né, a boca aberta que fez os slides que botou, né? E aí, no português, a gente tem ali do ladinho os correspondentes, né, dos nomes dos países que falam espanhol. Então, ali, o Bolívia, a única diferença, né, porque saiu meio errado ali, só para vocês não se confundirem, é o acento, tá? A única diferença do português para o espanhol. Se escreve normal Bolívia, só que em português tem um acento agudo no I, tá? Só isso. Aí, meu povo, coloquei aqui o mapinha mais aproximado para vocês darem uma olhada. Tirei só a América do Sul ali daquele mapa e aí vocês podem ver, tá? Todos os 7 que fazem fronteira, então eu tenho a Venezuela ali em cima, a Colômbia, o Peru, a Bolívia, o Paraguai, a Argentina e o Uruguai. Todos esses fazem fronteira com o Brasil. E eu tenho em verde o Equador, que não faz fronteira, e tenho em vermelho o Chile, que não faz fronteira. Guardem essa localização dos países, porque eu vou deixar 2 exercícios aqui em forma de game para vocês se ligarem nessas questões de localização, tá? E eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade. Chega ali na hora de Bolívia e Paraguai, o meu cérebro ele dá uma bugada. Os demais eu sempre consigo me localizar com facilidade, tá? Pra vocês verem que não é tão simples assim. Mas é importante a gente saber para não sair falando bobagem por aí, né? Eu acho importante. Seguindo, a gente tem os países que falam espanhol como língua oficial na América Central. Na América Central, gente, como eu não sei se vocês têm essas noções, mas é importante que vocês saibam. Houve muita colonização de países que falam inglês, tá? Então, vários desses países, além do espanhol, eles falam inglês também. Vocês podem perceber isso, principalmente quando vocês escutam reggaeton, tá? Muitos cantores e artistas que trabalham com reggaeton vêm de Porto Rico. E lá eles falam bastante inglês, então nos reggaetons vocês conseguem perceber o uso de muita palavra em inglês no meio, porque é comum, eles usam bastante o inglês, tá? Então, na América Central, a gente tem Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Puerto Rico e a República Dominicana. República Dominicana é um país só, tá? É que ficou, não cabia aqui, senão ia, né, passar em cima da minha cabeça essas palavras. Então, República Dominicana é um país só. Se vocês forem contar, são 9. Fiz a mesma coisa que no outro slide. Coloquei na primeira coluna os nomezinhos em espanhol e na segunda coluna os nomezinhos em português, tá? Então, espero que esteja anotado isso já no caderno. Agora a gente vai para a parte de localização geográfica, tá? Então, eu tirei daquele mapa só a América Central para vocês localizarem um pouquinho melhor e maior, porque no outro fica muito pequenininho, porque a América Central, né, ela faz a ligação entre a América do Sul e a América do Norte. Então, a gente tem vários deles são ilhas, né, e aí a gente tem aqui nessa maiorzinha, Panamá. O Panamá, ele vai se ligar com a América do Sul, tá? Eu cortei, não é uma coisa solta. A Costa Rica, a Nicarágua, a gente tem Honduras, El Salvador é bem pequenininho, e a gente tem ali a Guatemala. Do lado da Guatemala, ou em cima da Guatemala, a gente vai ter depois a ligação com o México, que já é a América do Norte. Aquela pontinha ali branca, que não tem o nome, é Belize. Em Belize não se fala espanhol, por isso que eu não coloquei o nome do país ali, tá, meu povo? Aí depois a gente tem as ilhas. Ali nas ilhas a gente tem Cuba, né, em vermelho, que é um país que fala espanhol, muito bonito. Vocês não têm consciência do que é a lindeza
da natureza desses países todos. Assim, ó, sem condição. A água é transparente. Ai, um dia, se eu tiver dinheiro, vou. Tá, voltando, foco, né? A gente tem ali naquela segunda ilha a República Dominicana, tá? E ali do ladinho da República Dominicana, a gente tem a Jamaica. A Jamaica é um país que fala inglês como língua oficial, aí por isso que não tá, né, escrito ali. E para vocês terem a noção de que a Jamaica fica na América Central, tá? Não é na África, América Central. E aí, a gente tem pequenininho ali a ilhazinha que é Puerto Rico, tá, meu povo? Então são esses os países da América Central que falam espanhol. Também cuidado aí com as localizações geográficas, né? Porque além dos exercícios que tem aqui embaixo depois, para quem tá no Classroom, né? Para quem tá fora do Classroom, os exercícios vão estar em algum lugar, mas eu mando. Além de vocês saberem os nomezinhos, seria interessante que vocês conseguissem localizar eles geograficamente. Lógico que vocês sempre podem fazer consulta para isso, tá? Não vou ser louca e querer que vocês decorem a localização, não. Só para vocês se ligarem, tá? Último da América, pessoas de Jesus. O que a galera erra, a localização geográfica do México, é uma das coisas assim, mais cruéis que eu já vi na face terrestre. O México, ele fica localizado na América do Norte, tá? Foco, pelo amor de Jesus Cristo, tá? Então aqui eu tirei para vocês só a América do Norte, né? Então eu tenho o México aqui embaixo, num amarelo mais escuro, e em cima eu tenho os Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem o espanhol como língua oficial, não coloquei nome, né? Aqui eu não coloquei a tabela português e espanhol, como é que escreve, porque México se escreve igual, tanto em português quanto em espanhol, tá? Lembrando que o México, ele tá ligado na Guatemala, tá, meu povo? Então não tá solto assim, eu só separei pra gente conseguir enxergar melhor. Aí a gente passa para o outro lado, né, do mapa, o lado direito. A gente tem aqui o continente africano, um pedaço dele, né, faltou a lateral direita dele, mas era só o que tinha naquele mapa, eu não quis pegar outro para vocês não perderem a referência. Então, na Guiné Equatorial, eu tenho um país que fala espanhol que... na África, eu tenho um país que fala espanhol, que é a Guiné Equatorial. Em espanhol, se escreve Guiné Equatorial, igualzinho tá escrito no mapa. Aí, aqui eu coloquei para vocês aqui em cima como é que se escreve em português, tá? E aí, para fechar, a gente tem a Espanha, que fica no continente europeu. A Espanha, ela vai fazer fronteira no ladinho esquerdo, né, com Portugal. E ali em cima, a gente já tem França. Para quem é ligado nas formas dos países, vocês já devem ter se ligado também que do ladinho ali da França, a gente tem a Itália, né, que é aquele formatinho de bota. Então, a gente tem ali o continente europeu. Em espanhol, Espanha se escreve com NH, com aquele Nzinho, né, com um N, com o tiozinho em cima, que nem tá escrito ali no mapa. E aqui em cima de mim, eu coloquei como é que se escreve em português, tá? Então, basicamente, a gente retomou quais são todos os países e o que vocês têm que focar? A localização geográfica de cada um deles. 19 ficam na América, 9 na América Central, 9 na América do Sul e 1 na América do Norte, né? E aí os outros 2 que sobram, 1 na África e 1 na Europa. É isso que vocês têm que saber, tá? Vou deixar exercícios e na avaliação de vocês isso aqui também vai cair, tá? Vocês poderão utilizar essa aula e o material de apoio como base de consulta para fazer atividade avaliativa, né? Vou deixar também para vocês um material sobre a origem dos nomes de cada um dos países. São muito legais essas informações e também podem aparecer por aí em alguma avaliação, tá? Fica a dica. Beijos e até a próxima!